E aí, pessoal do Tanta, o último Tanta do ano 2019, atrasadíssimo, sabemos, é um Tanta para ser de quinta-feira, quinta-feira é o dia de games, de jogos, de diversões, geralmente eletrônicas, mas está preparado aquele programa sobre jogos de tabuleiro ainda, ok? Hoje a gente vai falar de novo sobre videojogos. Hoje a gente é o penúltimo programa do ano, mas é o último temático. O último programa que vem aí, semana que vem, é um programa de comentários e de interação com vocês. A gente vai falar como é que vai ser realizado o Tanta, as mudanças todas que vão acontecer agora em 2020, que a gente recolheu de vocês, enfim. Vamos bater esse papo lá no próximo programa, o último 2019. Hoje é o último temático, videojogos, e a gente vai entregar uma coisa que também estava sendo cobrada por Rafael, e aí Rafa Blues Brother, e outra galera aí também querendo uma comparação na nona geração de PES 20, FIFA 20. Então a gente vai fazer essa comparação agora, falar das mudanças que houve da última edição de cada um para agora. Mas antes de mais nada, vamos situar esses dois, contextualizar, né, como eu gosto de falar, essas duas franquias. No final eu dou um recadinho especial para vocês. Fica até o final do programa, hein? Tem um recadinho especial, especialmente se você mora em Curitiba. Estou anotando aqui, né? Então é o seguinte, o FIFA e o PES são os dois jogos de futebol que têm se estabelecido aí com maior sucesso ao passar das décadas, nem dos anos, no sistema de videojogos. Teve outros êxitos também, teve o Capcom Soccer Shootout, a gente já falou dele aqui no programa, no Tanta. Teve o Striker lá atrás no Super Nintendo, foi um jogo bem interessante, ambientado na Copa de 90, então você podia fazer o que o Lazzaroni não fez, escalar Careca, Bebeto e Romário na frente, né? E o resultado é bem melhor. Teve um jogo do Pelé, teve jogo tipo RPG de futebol, enfim. Tem o Elifoot, vamos falar de Elifoot também, mas lá nos primórdios, quando chegou o FIFA para Mega Drive, FIFA International Soccer, mudou tudo. Nenhum jogo de futebol, super futebol, nenhum jogo de futebol até então tinha sido feito com tanto esmero, tanto capricho. E esse jogo aí revelou grandes craques como Jean Cristiano, Olaf Pedersen, certo? Márcio Gaúcho. E uns jogadores imaginários de muito talento aí. Era um jogo que tinha replay, era um jogo que realmente dava a sensação de você jogar um jogo de futebol. Não era um jogo que... A dinâmica do FIFA já era uma dinâmica de futebol, de passe, de chute longo, de chute com força, de organização de defesa, de ataque, de estratégia de futebol. Era realmente um jogo que parecia que você estava jogando um jogo de futebol. Claro, estamos falando de um joguinho da quarta geração, geração de ouro, há muito tempo atrás, então nem se compara com os jogos de hoje em dia, claro. Quanto à realidade, quanto à experiência ser igual, etc. Mas realmente foi um jogo que destruiu todos os outros que tentavam emular o aspecto atmosférico de futebol e fracassavam miseravelmente. Algum tempo depois, surgiu já na geração seguinte o Winning Eleven, né, da Konami, que realmente deu um passo além e se tornou então o jogo que todo mundo passou a jogar de futebol com uma experiência muito parecida, aquela questão de você ter calma na hora de fazer o gol, frieza, era uma sensação muito parecida com a sensação de jogar um jogo de futebol de verdade. Quem joga futebol e joga Winning Eleven tem sensações muito semelhantes, já desde do PlayStation 1 ali, da quinta geração. Era um jogo que realmente trazia a experiência, um nível acima do FIFA da geração anterior, de experiência de futebol. Muito bem, e depois de um tempo, esses dois jogos se estabeleceram como rivais, o FIFA da Electronic Arts e o que passou a ser chamado de Pro Evolution Soccer, ou PES, da Konami, mas assim, é uma comparação direta com jogos de, por exemplo, automobilismo. A sensação que você tem ao jogar o PES, em geral, historicamente falando, na série, é a mesma experiência que você tem de jogar o Need for Speed. Ou seja, é um jogo que traduz a experiência de dirigir, é um jogo dinâmico,
É um jogo muito divertido, que não se importa muito em ser realista, mas em ser mais divertido mesmo. E o FIFA se estabeleceu, na verdade, como o Gran Turismo. Ou seja, o Gran Turismo é aquele jogo que é mais simulador, ele é detalhista. E muitas vezes por isso, de ser tão preocupado com a tradução literal ou real da experiência de futebol, nem sempre tão divertido. Então, como eles se estabeleceram como esses opostos, e perceberam que os fãs de um preferiam seu rival justamente pelo que não se tinha, eles começaram a convergir. Ou seja, o FIFA manteve a sua fidelidade à simulação de futebol e começou a se tornar mais divertido. E o PES manteve essa dinâmica, essa capacidade de rivalizar principalmente no modo de 2 jogadores contra, e procurou se tornar mais realista. Muito bem, agora analisando, dito isso, vamos analisar um por um e no final dar um veredito. Beleza? Então vamos lá, o FIFA. O FIFA acrescentou muitas coisas realmente para essa edição 20, em relação à edição 19. Tem uma dinâmica diferente, mais realista e mais física da bola. Tem uma dinâmica melhor dos jogadores que você não controla. Isso ele andava perdendo para o PES. Né? Então os jogadores começaram a ter uma movimentação, um conjunto de movimentação, sem ser aqueles dois que você consegue controlar. Os demais, uma movimentação mais realística, inclusive os que você enfrenta quando você está enfrentando a inteligência artificial. Isso faz com que o desafio entre jogadores também fique melhor, porque você não se preocupa apenas com aquele jogador que está sendo controlado pelo seu adversário, mas com os demais jogadores também. Né? Eles não são tão ágeis como eram antigamente. E, enfim, o FIFA 20 também tem o modo volta. Que assim, a jornada do Alex Hunter tinha acabado no FIFA 19, então o modo volta foi uma nova forma de campanha do que eles criaram para o FIFA 20. É interessante, é divertido, é original. A gente tem que aplaudir todo o esforço que a Electronic Arts está tendo de reinventar o seu clássico, sem dúvida alguma. Mas quando você pega o controle nas mãos e joga o FIFA 20, se você já teve uma experiência recente com o FIFA 18 e principalmente com o FIFA 19, a impressão que tem é que não mudou grandes coisas, entende? A percepção da evolução do FIFA 20 em relação ao FIFA 19 não é tão grande, embora satisfatória. Se você gostava do FIFA 19 e percebeu que houve uma grande evolução do FIFA 18 para o 19, que eles consertaram muitos bugs, principalmente em relação à edição de perfil de controle e de esquema de time. Você pode favoritar certos esquemas e relacionar isso com perfis dentro do seu console. Tudo bem, o FIFA 20 continua sendo uma grande experiência e melhor que o FIFA 19, certamente. Mas você não percebe. O que eu quero dizer em resumo é o seguinte: você tem o FIFA 19, eu não compraria o FIFA 20. Já estou muito satisfeito com o FIFA 19, entende? Mas o FIFA 20 é um jogo melhor e é um baita jogo também. E de novo, é a melhor experiência de simulação de futebol. Embora o PES esteja tentando alcançar o FIFA nesse aspecto, o FIFA ainda é a melhor simulação. Ok? Dito isso, vamos ver a avaliação que a gente faz do PES 2020. Já o PES, a evolução foi gigantesca. A evolução é melhor percebida. O que acontece assim, ano a ano eles travam essa batalha, mas a verdade é que do PES 2019 para o PES 2020 houve uma mudança muito visível, especialmente nos gráficos. Ainda nos gráficos dinâmicos, quando você joga o jogo, você ainda acha o gráfico do FIFA melhor. Mas as imagens estáticas, se você pausa o jogo e dá uma olhada no background ali, na torcida, nos estádios, enfim, detalhezinhos gráficos, poxa, o PES está superando finalmente o FIFA, gente. Os gráficos estão muito realistas, gráficos de muita qualidade. A gente sabe que gráfico não é tudo num game, a jogabilidade é o fator mais preponderante, mais importante de avaliação,
Mas a expressão dos jogadores, detalhes de uniforme do PES estão chocantes. Quando você compara com o FIFA, estaticamente é até superior. Quando você percebe no gameplay, o gráfico do FIFA ainda está ganhando ali por um tiquinho ali. A atmosfera de estádio, houve uma certa preguiça do PES em relação à narração, né? A narração, enquanto o FIFA vem evoluindo, o PES ainda tem esquemas garantidos, né? O jogo ganho de narração, inclusive a versão nacional tem os melhores lá, o Milton Leite e o esqueci o nome. Tudo bem, mas o Mauro Betting, puta sua vida. Então vamos lá. Então eles têm essa dupla muito boa de narradores, mas que repetem muitos jargões das versões anteriores. A dinâmica de jogo do PES 2020 está muito realista e continua preservando aquela coisa da alegria, do dinamismo, da experiência realmente divertida. Mas realmente, inclusive é um pouco mais lenta para que os jogadores se pareçam mais com jogadores de futebol de fato e não com robozinhos que tocam a bola entre si. Não é um jogo de pebolinho, é um jogo de futebol, né? Então o PES 2020 está deslumbrante, muito bonito visualmente, os modos de jogo são aqueles tradicionais, muito bons. Eu digo a você, a evolução, embora não tenha tantas novidades em modos de jogo, mas a evolução do PES 19 para o PES 20 é tão grande que hoje eu compraria o PES 2020. Como eu já tenho o FIFA 19, o FIFA 20 não é tão melhor que o FIFA 19 assim. Já o PES 2020 é bem melhor que o PES 2019. Finalmente acharam o ponto certo entre realismo e diversão. Ou seja, ele deixou de ser um arcade, simplesmente, para ser um simulador de futebol também e muito divertido. Muito bem, antes de dar esse veredito, é importante ver algumas coisas, algumas comparações. O FIFA 20 agora tem a UEFA Champions League, que era do PES. Ponto pro FIFA. Tem o modo volta que eu falei, original interessante. Ponto pro FIFA. Ainda é um pouquinho superior graficamente no gameplay. Ponto pro FIFA. Mas o PES evoluiu tanto e a dinâmica de jogo, quando você tem a visão de estádio, a percepção completa, global do jogo é tão satisfatória que hoje realmente e a coisa do My Club é um modo de jogo muito, que tudo bem, é equivalente ao FUT do FIFA, mas é tão mais vistoso e interessante que hoje eu compraria o PES 2020. A minha decisão entre PES 2020 e FIFA 20 seria hoje, não vou comprar nenhum dos dois, tá? Mas se eu fosse comprar, eu compraria o PES. A última vez que o PES ganhou do FIFA para valer foi a edição 2012. Olha quanto tempo que o FIFA tem mantido à frente. Então, o FIFA 12 perdeu para o PES 2012, aí o FIFA 13 deu um banho, porque o PES 2013 acho que foi o pior da história. O 14 equilibrou ali, mas com vantagem do FIFA. 15, FIFA disparou na frente de novo. 16, 17, 18, 19 só deu FIFA. Agora a Konami veio, e eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança para a Konami. De 2020, desde 2012, ou seja, são 8 anos, o PES volta a ganhar o nosso apreço maior. Beleza? Então esse é o veredito de comparação entre os dois. E o recado final é o seguinte. Esse, como eu falei, é o último programa de videojogos do ano. E também é o último programa que a gente vai falar de uma parceria interessante que a gente teve com a Neo Games. Eu tô com um uniformezinho aqui da Neo Games, que é a última locadora de videogames que resistiu bravamente aqui na cidade de Curitiba. Era uma franquia, tinha várias unidades, uma no JuVV, outra no Batel, no centro, na verdade, e uma que estava lá com a Bruna e a sua turminha lá, até esse ano, lá na Água Verde, lá na Vila Isabel, na verdade. E a Neo Games foi uma locadora que desde que a gente chegou aqui em Curitiba, a gente sempre se socorreu dela, em todas as unidades, mas principalmente essa do Vila Isabel, porque era muito interessante. Os jogos são caros, né? É uma diversão que não é barata, desde quase sempre, né? Todas as gerações
Sempre são lançamentos caros, é brinquedo de rico, né? A gente sempre começou a ter contato com videogame em locadoras de videogame nos bairros, né? Ou lan houses, depois de um tempo. Então, essa locadora até 2019 ainda prestava um serviço muito bom. Você ia lá conhecer as novidades, experimentar um jogo antes de decidir comprá-lo. Então a gente ia fazer inclusive uma matéria lá com eles para exaltar a resiliência dessa grande locadora que era a Neo Games. Não vai dar mais para fazer a matéria porque a locadora está encerrando seus dias gloriosos. Mas você que mora em Curitiba, você sabe, fica ali na República Argentina, perto da estação Tubo Sebastião Paraná, entre o Festival e a Pizzaria Dominó, dá uma passada lá na Neo Games até o dia 7 de janeiro. Eles estão vendendo o estoque de jogos, um preço baratíssimo. Olha, a gente comprou o jogo de Play 3 por R$50 e de Xbox One por R$50. Então, tem jogos lá muito legais ainda, eles estão conseguindo vender rapidamente, certo? Então a dica para você do Tanta, que mora em Curitiba, é essa. Corre lá na Neo Games, até o dia 7 de janeiro, tá com uma promoção incrível de queima mesmo de estoque, porque eles não vão manter mais a infraestrutura. Então jogos que foram, tudo bem, utilizados não são jogos novos, né? São jogos usados, mas pelos bons clientes que a locadora tem, e por preços irresistíveis. Não só jogos como acessórios, controles, todo tipo de memorabilia, bonecos, brinquedos, camisas. Então, olha, todo o universo de videogame, você aproveita aí que a Neo Game, infelizmente, está nos deixando, passa lá, dá um abraço na Bruna e compra lá o final de estoque deles. A gente fez isso, vai fazer mais, e é só até 7 de janeiro, hein, pessoal? Depois acaba tudo, mas se eu fosse você, ia lá hoje ou amanhã, porque eles estão vendendo rapidamente e as coisas boas saem primeiro. Não é isso? Ok, pessoal, essa é a última dica do Tanta e da Neo Games. Bom 2020, a gente se vê. Pessoal, aí em cima, pelo amor de Deus!